Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou Emerson Salermo e esse é o canal Logística Descomplicada. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal novamente, falando sobre logística, sobre produtos. Hoje vamos falar sobre produtos nesse vídeo. Vamos continuar aí os vídeos anteriores, né? Que eu falei da última vez sobre os produtos, nosso carro-chefe, toda a logística. A base é o produto, sem produto não há logística, não há o que entregar. Beleza? Vamos dar sequência, então, a esse último vídeo. Hoje vamos falar de pedidos, porque não adianta ter um produto sem ter um planejamento sobre os seus pedidos. Beleza? Pedido é a segunda base da logística. Ok, pessoal? Pedido é a segunda base. A primeira base é o produto, você tem que ter um produto. Segunda base são os pedidos. Para você ter um produto, você tem que fazer uma entrega, né? Você tem que entregar para quem? Para alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém tem que te pedir. Esse alguém é seu cliente. Tem que ter o pedido. O seu cliente é aquele que está comprando o seu produto. Ok? Mas você também é um cliente. Você sabia disso? Não é só quem está comprando o seu produto que é o cliente. Você também é. Você comprou de alguém. Comprou de um fornecedor, comprou matéria-prima, comprou os insumos. Então, pessoal, nos pedidos existem dois tipos de pedido, tá? Não tem só um pedido, existem dois tipos de pedido. Aquele pedido que você compra do seu fornecedor, aquele pedido que você faz de compra, e tem um pedido de distribuição. Pedido de compra, pedido de distribuição. Beleza? Existem dois tipos distintos de pedido. O pedido de compra é aquele que você faz matéria-prima para fazer por exemplo, um armário, uma linha branca, né? Uma geladeira, um fogão, alguma coisa. Você vai montar na sua indústria, você vai montar. Você não fabrica as peças, você só monta. Então você tem que pedir as peças, fazer o pedido dessas peças para a sua empresa. Eu vou dar um outro exemplo também. Insumos. Você vai fazer cloro, vai fazer água sanitária. Você precisa desses produtos químicos para poder fazer a mistura, embalar, né, colocar no seu vasilhame e poder distribuir para os seus clientes, para a indústria, para uma distribuidora, né? Então, vamos começar pelos pedidos que você faz para a sua empresa. O pedido que é de recebimento para a sua empresa, para você ter matéria-prima, ok? Então vamos lá, pessoal, olha só. O pedido feito para o fornecedor, você tem que ter uma atenção muito grande no tempo que demora para ele te atender, tá? Porque você está fazendo uma compra, você está sendo cliente nesse momento. Então essa compra que você está fazendo, você tem que ter noção que existem percalços, existem problemas, algumas coisas podem vir a atrasar a sua entrega. Então, baseado nisso, você tem que fazer um histórico do produto com o seu cliente, de cada fornecedor. Cada fornecedor. Ok? Vou dar um exemplo. Eu vou comprar uma matéria-prima de alguém. Vou comprar lá só da cáustica de alguém. Para mim poder fazer um determinado produto na minha fábrica. Eu tenho que fazer o pedido para o vendedor dessa indústria aí, dessa empresa, tem que fazer o pedido para ele. Quanto tempo leva para ele receber o meu pedido, faturar o meu pedido, emitir nota, separar, transportar e me entregar. Aí você vai avaliar ali, levou 10 dias, isso é você que tem que fazer. Você, comprador, que tem que fazer. Você está comprando o produto, a matéria-prima, você tem que ter um histórico de entrega desse produto, tá? O histórico, você tem que fazer o histórico dele lá. Quanto tempo levou para esse produto chegar até mim? Fiz o pedido hoje, daqui 10 dias chegou o produto. Aí você vai saber, o tempo que levou desse produto, o full time, ele foi de 10 dias. Você vai colocar isso no histórico do produto. Você tem que ter isso, porque o que acontece? Você tem que abastecer o seu estoque e você tem que atender a demanda da sua venda, do seu cliente, ok? Então você tem que ter, primeiro passo, para você ter um estoque sadio, um controle bom de qualidade, com mercadorias, com um tempo de vida
grande, com um giro bom de mercadoria, é você avaliando o seu tempo de recebimento, tá? Quanto tempo leva para esse seu pedido chegar? Você tem que ter isso, tá? Se eu pedir hoje, vai levar 10 dias, beleza, levou 10 dias. Vou pedir novamente, levou 10 dias. Vou pedir pela terceira vez, opa, levou 9. Então vou usar como base 9 dias. Eu já sei que leva 9 dias para chegar o produto. Então no meu estoque, esse produto, eu tenho que ter para 15 dias. Por quê? E se o meu cliente não conseguir entregar, deu algum problema? Entendeu? Então você tem que botar mais 30% em cima, tá? Bota mais 30% em cima para um possível problema que venha a dar. Ok, pessoal? Isso é estratégia, pessoal. Logística é estratégia, tá? Logística é planejamento. É tudo planejado na logística, beleza? Você tem que estar preparado para ocasionalmente ter problemas. Um dos problemas graves para as empresas, para a indústria, para as distribuidoras, é a não entrega da sua matéria-prima, do seu produto, ok? Acontece alguns problemas, ainda mais no país que a gente vive, né? Com estradas ruins, com infraestrutura ruim, com constantes roubos de mercadoria, de carga. Então, são N coisas que podem acontecer. Seu cliente também, quando você for fazer o pedido lá para ele, dos seus insumos, das suas mercadorias, ele pode estar com o produto também em falta. Do mesmo jeito que falta insumo para você, pode faltar insumo para ele. Tá? A cadeia de produtos acontece, às vezes falha, às vezes dá esse tipo de problema, beleza? Então você tem que ter 30% a mais de previsão na entrega do seu produto, ok? Se o seu produto está levando em torno de 10 dias para chegar, você põe 15%, você bota 30%. Eu estou falando 15%, mas é 30% independente de quantos dias seja, tá ok, pessoal? É 30% acima. Porque você vai ter ali no seu estoque uma mercadoria que vai continuar te atendendo seus clientes, sem ruptura, beleza? Aí o segundo tipo de pedido que existe é o do seu cliente, é da sua própria rede. Vamos supor que você seja de um supermercado, você esteja numa distribuidora, no supermercado. Você tem filiais, você tem que distribuir a mercadoria que acabou de receber no seu estoque para essas filiais, certo? Você vai distribuir para essas filiais. Aí o que acontece? Você tem que ter isso no estoque de uma maneira que não fique inflado, esses produtos não fiquem inflados, porque eles, conforme as suas filiais forem fazendo os pedidos, esse estoque vai diminuindo, daqui a pouco você vai receber mais. Só que esse estoque está muito inflado. Então, quando você tem aqui, vamos supor, 100 caixas de uma Qualy, por exemplo. Não, por exemplo, de uma Qualy. Tem 100 caixas de Qualy aqui. E acabou de chegar mais 300 caixas de Qualy. Pô, vou ficar com 400 caixas de Qualy no meu estoque. Quando passar daqui 10 dias, 15 dias, vai chegar mais 300. Em vez de ter 100, eu vou estar com 200. Isso é estoque inflado. Você está recebendo mais do que está expedindo, ok? Então, se por acaso o seu cliente ali, as suas lojas estão vendendo pouco desse produto, esse produto está começando a faltar, aí é o inverso. É ruptura. Você está deixando o estoque com ruptura, tá? Se por acaso estiver com excesso, inflado, você tem que reduzir a sua compra para poder manter o estoque certo, sempre girando, ok? Um tipo de pedido está sempre aliado com outro tipo de pedido. O pedido ao fornecedor está alinhado com o pedido ao seu cliente, ok? Se o seu cliente começa a ter uma demanda maior, você tem que, com o seu fornecedor, fazer um planejamento melhor para que aumente a demanda com ele também. Ok? O seu pedido com o fornecedor tem que ser igual à sua saída. A entrada é igual à saída, tá bom? O pedido tem que acompanhar a demanda, beleza? Aí o que acontece?
a demanda ela sofre variação ao longo do ano, do mês, sazonal. Vocês sabem o que é sazonal? Sazonal são as datas comemorativas que a gente tem ao longo do ano, tá? Beleza? Data comemorativa sempre aumenta algum tipo de produto, algum tipo de venda. Natal. O que se vende no Natal que não se vende no restante do ano? Aves. Entendeu? Peru, Chester, Ave Fiesta, esses produtos natalinos só se vende no Natal. Você não vê no mercado o ano inteiro. É muito raro um ou outro mercado ter o ano inteiro. E se ele tiver, sinceramente, é porque ele inflou demais o seu estoque, esperando uma venda que não aconteceu, e ele vai ficar com o seu mercadoria encalhado o ano inteirinho. Eu cansei de ver isso. Tá? Isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento, pessoal. Quando você faz um pedido sem fazer um planejamento para o seu fornecedor, você pode faltar mercadoria, ficar com ruptura, ou você pode inflar o seu estoque. Os dois são ruins. Num caso de ruptura, eu vou deixar de atender o meu cliente, eu vou perder venda. Num caso de inflar a mercadoria, ela vai ficar encalhada, ocupando espaço, parada, perdendo tempo de vida, perdendo qualidade, e eu não vou conseguir escoar essa mercadoria. Muito provavelmente vai vencer essa mercadoria, ou vai se degradar essa mercadoria, entendeu? Isso é falta de planejamento em cima dos pedidos. Até mesmo porque, pessoal, atente-se numa coisa com relação aos pedidos. Quando você faz a compra de um produto, você está pagando por ele em no máximo 28 dias. 28, 30 dias, tá? Você vai pagar em 30 dias esse produto. Você tem que tirar do caixa da sua empresa esse valor. Pum, paguei 200, 300, 400 mil por esse produto aqui. Esse produto foi para o estoque. Eu tenho que vender esse produto antes de eu pagar essa fatura. No mínimo, por baixo, eu tenho que cobrir essa fatura com o que eu vendi. Eu não preciso vender esse produto todo, mas eu tenho que vender o suficiente para cobrir essa fatura. Porque senão, se eu não fizer isso, tem que sair esse dinheiro do caixa da empresa. Você entendeu? As empresas trabalham assim. Elas pagam as faturas do que ela comprou com a mercadoria que ela comprou. Então, se eu comprei um frango por 200, 300 mil reais. 300 mil reais, comprei um frango por 300 mil reais. Esse frango veio para o meu estoque. Eu tenho que vender ele, dependendo do preço, 20, 30, 40% desse estoque para pagar essa compra. Então, tem que ter um planejamento muito bom em cima dos pedidos, ok? E principalmente por causa do tempo de vida de cada produto, tá? Principalmente por causa do tempo de vida de cada produto. Você não tiver um planejamento, você vai ter que pagar essa fatura desse produto com o dinheiro do caixa da empresa, sendo que você poderia pagar com o próprio produto, não ter que mexer no faturamento da empresa. Você vai degradar o produto porque ele está inflado, ele está parado lá e não está tendo giro, ok? Então, pessoal, tem que ter muita atenção com quanto tempo leva para chegar, quanto tempo leva para sair esse produto, se esse produto vai ter uma variação ao longo do ano. Tem alguns produtos que é igual, é a mesma coisa. Se for vender pão, vai vender pão o ano inteiro, é a mesma coisa, não vai ter muita variação. For vender margarina vai ser a mesma coisa o ano inteiro, só vai aumentar um pouquinho no final do ano, porque no final do ano o pessoal vai para a cozinha e tal, não sei o quê, para o Natal, então vai ter um aumentozinho, mas não vai ter muita variação. Agora, produtos que nem carne na época do carnaval, é uma venda grandiosa, uma venda imensa, mas se você não tiver um planejamento também não adianta nada. Uma ótima forma para o seu pedido de compra e os seus clientes também fazerem um pedido bom, suas filiais, se basear no histórico do produto. Quanto que esse produto vendeu ano passado? Esse é uma ave. Essa ave ela tem sazonal, ela só vai ser vendida no Natal.
Beleza, Natal passado, de X a Y, quanto que eu vendi? Retrasado. E o anterior? Opa, no anterior teve um aumento de 20%. No passado, 20%. Nesse agora, 15%. Opa, 15%, então ele já chegou no platô. 15%. Esse ano, acompanhando a economia do país, tem que acompanhar a economia do país, a variação de preços no mercado, a variação de preços de bolsa de valores e tudo, você tem que acompanhar. Esse produto ficou como? Esse produto está com uma margem ali de ter um aumento esse ano de 15% a 20%. Beleza. Então eu vou comprar de 15% a 20% a mais do que eu comprei ano passado. Beleza? Estratégia. Tem que ter planejamento. Ok? Uma outra coisa também. O seu produto ele é regional. Você sabia disso? Todo produto é regional. O produto que vende em São Paulo não vende no Rio, não vende em Minas. Cada estado, cada cidade, cada município tem o seu top, tá? Tem lugares que você vai pegar um determinado produto e vai vender maravilhosamente bem, todo mundo quer. E se você mudar de município, naquele município o pessoal não gosta, não se interessa, é cultural, tá? É cultural. Então você tem que ter uma atenção muito grande por região. Como você faz isso? Vendendo. Você vai expor um mix de produtos, vai pegar aquele mix enorme de produtos, vai expor para os seus clientes, para as pessoas, e você vai vendo a demanda. E conforme for tendo a demanda, você for tendo o histórico desse produto, você vai começar a equilibrar. Vou vender mais, então vou comprar mais. Estou vendendo menos, vou comprar menos. Que época do ano é isso? Um outro exemplo aí para vocês é energético. Energético se vende pouquíssimo no inverno e muito no verão. Então, mas aonde eu vendo muito energético? Numa área de mata rural ou na praia? Então, se eu tenho uma filial que é na praia e outra que é na área rural, numa área de mata, uma área mais afastada, obviamente que na área que é de praia eu vou vender mais energético, tá? Então, você tem que equilibrar isso. Com certeza eu tenho um pessoal lá, minha filial lá da praia vai me pedir muito mais do que o pessoal de cá. Então, lá vai ter uma alta demanda. Aqui não. Eu tenho que ter esse histórico dos dois lugares para poder chegar no denominador comum, para me poder fazer o meu pedido e ter um estoque o suficiente para trabalhar. O meu estoque não pode ser muito alto, não pode ter ruptura, ser baixo. Inclusive, nessas épocas de sazonais, tem que acompanhar produto por produto, a demanda de cada produto e cada localidade. Ok, pessoal? Tem que ficar de olho na localidade, na variação de preços que tem desses produtos. Tem produtos que, conforme a safra, teve uma safra boa, uma safra recorde, o preço vai abaixar, esse produto vai vender bem. Então, antecipadamente, você já tem que comprar, estocar esse produto já preparado para venda. Ok? Existe uma sigla em inglês, OFCT. OFCT é uma sigla em inglês que significa tempo de ciclo de atendimento do pedido. Esse tempo de ciclo do pedido, ele é desde lá, quando você comprou a matéria-prima, desde quando você comprou o seu produto, até o seu cliente. Beleza? Esse tempo todinho, esse timeline do produto, você tem que ter isso nas mãos, tá? Você tem que saber quanto tempo demora para você fazer uma compra de um insumo, ele chegar para você, ele ser trabalhado, ele ser formulado, o seu produto está em estoque disponível para o seu cliente. E ir para uma filial sua, para uma distribuidora, para chegar na mão do seu cliente. Por quê? E você tendo esse histórico todinho do produto, você vai saber o quanto você tem que comprar e com quanta
qual quantidade, qual período, entendeu? 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, uma vez no mês. Você tem que saber de quanto em quanto tempo esse produto tem que chegar até você e com qual é a quantidade que você tem que ter. E isso não é padrão. Não adianta que não é padrão. Tem variações, tá? Tem variações. Estoque tem variação o tempo todo. E tem que se acompanhar o mercado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, pergunta aí. Curte esse vídeo, compartilhe, comenta aí o que vocês quiserem. Pode perguntar, tirar dúvidas, fica à vontade, que eu vou estar sempre mandando um vídeo aqui durante a semana. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou estar respondendo aqui. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.